lá, sustentado por Deus. Sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida em Santo André. No livro de 1 Reis, no capítulo 17, nos versículos 3 e 4, diz: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. O profeta Elias havia profetizado, segundo a ordem de Deus, que não haveria chuva naquela região. E realmente, por 3 anos e meio não choveu naquela região. E ali foi realmente um estado de calamidade. Bom, o rei Acabe e a sua esposa odiavam Elias e com certeza eles iriam persegui-los para poder matá-lo. Mas Deus então dá uma ordem para ele, Deus manda que ele fuja daquele lugar, que ele saia daquele lugar. Sabe, meus irmãos, Deus tem muitas maneiras de fazer as coisas, mas algumas vezes Ele a faz de maneira inusitada. Vamos ver novamente 1 Reis, capítulo 17, versículos 3 e 4. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. Deus dá ordem a quem Ele quiser. E nesse caso, Deus deu ordens aos corvos para que estivesse alimentando então Elias. E olha só, que os corvos deveriam trazer Elias. 1 Reis 17, 6. Os corvos lhe traziam pão e carne. De manhã e de tarde ele bebia água do riacho. 2 vezes ao dia, Deus mandava os corvos trazerem pão e carne para Elias. Agora, uma pergunta: de onde esses corvos traziam pão e carne? É uma boa pergunta. Quem Deus usará para te abençoar? E de onde virá a sua bênção? Aquilo que você está esperando de Deus. Sabe, meus irmãos, os corvos são um problema para os agricultores, porque os agricultores vão lá semear e depois eles vão e comem muitas das sementes que ele semeou. Então precisa colocar os espantalhos, fazer barulhos para que eles saiam dali. Mas nesse momento, na vida de Elias, eles eram instrumentos de Deus para abençoar a Elias. Quem Deus usará para ser um instrumento de bênção na sua vida? Talvez aquela pessoa que você menos espera. Os corvos não comiam o pão e nem comiam a carne. E por quê? Porque Deus havia determinado que aquele pão e aquela carne teria que ser entregue a Elias. E isso nos faz pensar uma outra coisa, meus irmãos. Ninguém conseguirá, sabe, reter aquilo que Deus tem para você, seja quem for. E isso me faz lembrar o Salmo 125, verso 3, que diz: o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Cetro
o bastão que o rei usava, símbolo de autoridade, de poder. Então, o poder de qualquer homem não prevalecerá sobre a terra destinada a você. Ninguém conseguirá reter o que Deus determinou para você. O que Deus vai dar a você é seu, mesmo que esteja na mão de uma pessoa que você fala: puxa, dessa pessoa, essa não. Deus vai usar quem Ele quiser, mas a bênção vai chegar a você em nome de Jesus Cristo. Sabe, Elias, por meio sobrenatural, tinha 2 refeições diárias. Para que essa provisão sobrenatural de Deus acontecesse, ele teve que fazer algo essencial e indispensável, que eu e você, se queremos a bênção de Deus, o sobrenatural de Deus, também precisamos fazer igual a Elias. 1 Reis, capítulo 17, versículos 2 a 5. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para a leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Sabe, Elias tinha que obedecer a palavra de Deus e crer na palavra de Deus. Porque ele tinha que sair de lá, do lugar que ele estava. Sabe, Deus iria sustentá-lo, mas lá em Querite, não onde ele estava, lá em Querite. Por isso ele tinha que crer na palavra de Deus, mesmo que de uma maneira inusitada. Deus falou assim: eu vou usar os corvos para poder estar sustentando você, cuidando de você, trazendo alimento para você. Você vá para lá. Então ele obedeceu a ordem de Deus, mesmo contrariando, sabe, o sentido correto da natureza. Deus estava fazendo uma coisa que não tinha acontecido ainda. Bom, Deus, ele faz as coisas do jeito que ele quer e como ele quer. O que Elias tinha que fazer? Ele tinha que crer na palavra e ele tinha que ir para o lugar que Deus queria que ele estivesse. Porque Deus tinha dito que naquele lugar o sustentaria através dos corvos. Sabe, para tudo isso era necessário fé e obediência. Fé naquilo que Deus falou que faria, e na obediência, em obedecer o que Deus mandou que ele fizesse. Muitas vezes as pessoas, elas querem as bênçãos de Deus, mas não é capaz nem de crer e nem estão dispostas a obedecer a palavra de Deus. Isso, infelizmente, impede de Deus agir de maneira sobrenatural. Crer e obedecer é essencial e indispensável para Deus fazer o seu sobrenatural acontecer em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Quero encerrar essa meditação com o Salmo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ou, conforme outras traduções, ele tudo fará. Como ele agirá em sua vida? Quem ele usará para te abençoar? Ah, meu irmão e minha irmã, não se preocupe com isso. Creia. Somente creia. Deus tinha dado ordem àqueles corvos para sustentar Elias. Eles obedeceram e Elias foi sustentado, com certeza. Crendo e obedecendo, você verá o sobrenatural de Deus na sua vida também. Amém? Oremos.
Maravilhoso e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda a crer como Elias creu. Pai amado, o Senhor disse que faria e o Senhor fez. Usou, Senhor Deus amado, aqueles pássaros para poder alimentar um homem. Senhor Deus amado e glorioso, eu sei que o Senhor é Deus que está disposto a cuidar de nós e nos alimentar também, prover de maneira sobrenatural em nossas vidas. Contamos com isso. Nos ajude a crer e obedecer a Tua palavra a cada dia. A cada dia. Afasta, Senhor Deus, de nós qualquer ponta de incredulidade. Assim pedimos a Sua ajuda, a Sua direção, para que possamos então sermos socorridos pelo Senhor. Pedimos a Sua bênção e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Esse é o nosso Deus, que agiu e continua agindo de maneira sobrenatural. Creia e obedeça a palavra. Você vai provar das delícias de Deus. Amém? Que Deus abençoe você grandemente, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, as suas finanças, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?